Vários meses atrás, o Tom Hardy, que é o intérprete do Ed Brock nos filmes do Venom, postou uma foto nos seus stories do Venom devorando o Homem-Aranha do Tom Holland, indicando que essa versão de Homem-Aranha poderia ser parte integrante da história do filme, o que acabou não acontecendo, mas agora parece que isso foi quase verdade. A participação do Homem-Aranha seria uma realidade, mas ela foi deletada. Vamos conversar sobre isso e sobre o que isso tem a ver com o acordo de compartilhamento do Homem-Aranha entre a Sony Pictures e a Marvel Studios nos cinemas. Ou mais especificamente, o que isso tem a nos dizer sobre o fim desse acordo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e só para começar dando um contexto, deixa eu explicar para algumas pessoas que ainda estão um pouco perdidas com o lance do acordo entre a Marvel e a Sony para compartilharem o Homem-Aranha, como é que isso começou? Por que que o Homem-Aranha nos cinemas não é da Marvel, assim como é nos quadrinhos? Porque sim, o Homem-Aranha é um personagem 100% da Marvel nos quadrinhos, ele tá lá juntinho com os X-Men, com os Vingadores, Capitão América, o Demolidor, essa galera toda, tudo da Marvel, tudo maravilhoso lá naquele universo compartilhado. Porém, lá atrás nos anos 90, a Marvel passou por um aperto financeiro e vendeu os direitos de adaptação para os cinemas de vários dos seus personagens. No caso dos X-Men, por exemplo, que eram uma equipe mega famosa da Marvel nos quadrinhos, a Fox, que era um estúdio bem poderoso na época, decidiu comprar os direitos de adaptação dos X-Men para fazer filmes dos X-Men, apenas dos X-Men e não dos outros super-heróis da Marvel. E já a Sony Pictures abocanhou os direitos de adaptação do Homem-Aranha. Por isso que quando chegou nos anos 2000, ali em 2008, quando começou a Marvel Studios e o universo cinematográfico da Marvel, a Marvel pôde usar todos os seus personagens, exceto os personagens cujos direitos tinham sido vendidos para outros estúdios nos cinemas. Então, recentemente, a Disney comprou a Fox e agora a Marvel Studios pode começar a usar personagens dos X-Men nos cinemas também, dentro do seu universo cinematográfico da Marvel. Mas a Sony Pictures ainda tem um Homem-Aranha. Então, assim, apesar do Homem-Aranha ser um personagem da Marvel, quando se trata de cinema, o personagem é da Sony Pictures e por isso a Marvel Studios tem que aceitar compartilhar esse personagem, fazer um acordo assim de dividir lucros para poder usar esse personagem nos cinemas, no seu universo cinematográfico, junto com a Sony Pictures. O que é bem louco se você parar para pensar, né? A Marvel tem que pagar, abrir mão de lucro para poder usar o seu próprio personagem nos cinemas, mas faz sentido, é porque lá atrás vendeu os direitos desse personagem para a Sony Pictures. Mas enfim, esse acordo entre Sony e Marvel foi histórico nos cinemas. Nunca dois estúdios decidiram compartilhar um personagem, compartilhar uma propriedade intelectual. E daí nós tivemos a participação do Homem-Aranha do Tom Holland no filme Capitão América Guerra Civil, depois no Homem-Aranha de Volta ao Lar, depois em Guerra Infinita, depois em Vingadores Ultimato e por último em Homem-Aranha Longe de Casa. E Longe de Casa estreou bem em 2019, foi onde estourou a notícia de que o acordo para compartilharem o personagem havia acabado. Sim, Marvel e Sony Pictures não iriam mais fazer filmes do Homem-Aranha em conjunto. Basicamente, o Homem-Aranha iria sair do universo cinematográfico da Marvel, o UCM. Só que rolou muita pressão dos fãs, muita pressão por parte do próprio Tom Holland, que é o intérprete do Peter Parker nos filmes atuais, e eles fecharam um novo acordo. Um novo acordo cujos detalhes nós não sabemos, mas que aparentemente era para mais um filme do Homem-Aranha. E esse filme é o vindouro Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Ou seja, teoricamente, Homem-Aranha 3 Sem Volta Pra Casa vai ser o último filme do Homem-Aranha no UCM. O próprio ator Tom Holland disse em entrevistas que ele não tinha mais contrato para fazer outros filmes do Homem-Aranha. Tem alguns poréns nisso tudo, vamos voltar a falar sobre essa questão do contrato, só que vamos falar de Venom, dessa questão do Homem-Aranha participar de Venom que mexe com isso tudo. Porque o Andy Serkis, o diretor de Venom Tempo de Carnificina, deu uma entrevista recente ao site The Hollywood Reporter.
E essa entrevista dele dá uma pista de como a situação do fim do acordo entre a Marvel e a Sony pode ter mudado. E eles só não anunciaram oficialmente, sabe? Vamos falar sobre isso, mas deixa eu só te pedir para se inscrever já no canal, ativar as notificações para ficar informado do mundo de super-heróis, me dar uma força gigantesca fazendo esse gesto muito simples. Muito obrigado, de verdade, um grande abraço para você que já faz parte da família Loquia. Vamos continuar. A cena pós-créditos de Venom Tempo de Carnificina caiu na internet, quem quis ver já viu. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando a respeito dela, inclusive eu já assisti o filme Venom Tempo de Carnificina e fiz um vídeo com spoilers comentando vários detalhes importantíssimos desse filme. Eu vou deixar o link pro vídeo aqui embaixo para você clicar e assistir caso tenha perdido. Mas aquela cena pós-crédito, sem mergulhar em muitos spoilers, né, deixem aberto o seguinte: será que o Venom vai participar do filme Homem-Aranha 3 Sem Volta pra Casa? Isso a gente não esperava, né? Mas ter o Venom no próximo filme do Homem-Aranha seria uma coisa inovadora, já que, sim, o Venom é um personagem muito atrelado à história do Homem-Aranha. Entretanto, os filmes do Venom são produzidos exclusivamente pela Sony Pictures e não em parceria com a Marvel Studios. E o diretor Andy Serkis, pro The Hollywood Reporter, comentou sobre essa situação e foi até mais longe. Ele diz que os planos iniciais não tinham nem a ver com colocar o Venom num filme do Homem-Aranha, mas sim o contrário, colocar o Homem-Aranha no filme Venom 2. Vamos ler aqui exatamente o que ele disse sobre o Homem-Aranha estar em Venom 2. Sim, claro, foi algo que eles falaram antes mesmo de eu vir para o filme. Houve momentos em que ele, o Homem-Aranha, estaria potencialmente na história, então ele não estava. Mas não, decidimos que queríamos realmente examinar o universo do Venom primeiro. Apenas quando estávamos passando pela fotografia principal, ou seja, terminando as filmagens, as discussões inevitáveis tiveram de ser travadas. Ou seja, tiveram de conversar se o Homem-Aranha estaria presente na história de alguma forma ou não. Mas foi só muito tarde que alcançamos a noção precisa do teaser que queríamos colocar lá. Ou seja, foi só no fim das filmagens que eles decidiram fazer aquela cena pós-créditos. E o que isso diz pra gente? Só pra reforçar aqui, hein? Eles tinham a ideia de colocar o Homem-Aranha no filme do Venom, mas aí descartaram essa ideia e só depois, quando o filme já estava finalizando, decidiram colocar um teaser no final do filme, ou seja, a cena pós-créditos, que conectava de alguma forma o Venom ao Homem-Aranha. E o meu vídeo em que eu converso sobre isso tá aqui embaixo, tá? O que eu acho que isso significa? Bom, essas mudanças têm tudo a ver com as mudanças de planejamento entre a Sony Pictures e a Marvel Studios. Porque imagina aqui comigo, vamos pensar juntos. Os filmes do Venom eram desenvolvidos independentes dos filmes da Marvel Studios, né? Porque a Sony fazia sozinha. Então a história dos filmes do Venom não necessariamente tinha uma conexão com a cronologia da Marvel. Por exemplo, no filme Venom 2, Tempo de Carnificina, não houve nenhuma menção, nem há nada que faça parecer que houve um blip, ou seja, o estalar de dedos do Thanos, como se fosse realmente em outro universo, outra realidade. Então, se antes queriam simplesmente pegar o Homem-Aranha do Tom Holland e colocar no filme do Venom, mesmo que os universos não fizessem sentido, não conversassem uns com os outros, parecessem de fato que o Venom estivesse num universo e o Homem-Aranha do Tom Holland estivesse em outro, ao colocar os dois personagens juntos, do nada, seria quase como se a Sony estivesse falando assim: dane-se pra continuidade do universo cinematográfico da Marvel. O Homem-Aranha é meu, o Venom é meu, eu coloco junto do jeito que eu quiser. Então a ideia de colocar Homem-Aranha e Venom, que tinham lá no início, era um reflexo de que, basicamente, o acordo entre a Sony e a Marvel Studios tinha acabado mesmo, a parceria tinha chegado ao fim. E por isso a Sony estaria pouco se importando com a continuidade do UCM dali em diante. Porém, como eu contei no início do vídeo, em 2019 houve um novo acordo, que garantiu mais um filme do Teioso, Homem-Aranha Sem Volta pra Casa. E mais recentemente tomaram essa decisão de excluir o Homem-Aranha da história do filme do Venom 2 e colocar só ele na cena pós-créditos, fazer só uma conexão na cena pós-créditos, colocando basicamente o Venom para se adequar às regras do multiverso que a Marvel Studios está estabelecendo.
E isso significa basicamente que a Sony Pictures está respeitando as regras estabelecidas pela Marvel Studios no universo dela. Isso é um ótimo indício de que as empresas não estão mais se separando, pensando em trabalhar separadas, mas sim pensando em continuar trabalhando em conjunto, pensando em dividir personagens e até dividir universos ou multiversos cinematográficos. Em outras palavras, essa entrevista do Andy Serkis, onde ele falou simplesmente de uma mudança nos planos dos bastidores do filme Venom 2, nos disse basicamente que o acordo entre Sony e Marvel Studios não vai acabar. Ou pelo menos é isso que eu estou interpretando. O que você acha? É muito interessante quando a gente consegue ler as palavras de um diretor, de um executivo e tal, juntar os pontos e entender o que está por trás disso tudo. O que é interessante é que essa história toda da Sony Pictures e da Marvel Studios compartilharem um multiverso de agora em diante, um multiverso de histórias, se conecta diretamente com a declaração do próprio Kevin Feige lá de 2019, quando a Sony Pictures e a Marvel Studios fecharam um novo acordo que teoricamente seria só para mais um filme. Lá atrás, o Kevin Feige disse que o Homem-Aranha era o único personagem capaz de atravessar universos cinematográficos. Olha que louco, naquela época ele estava basicamente falando do Aranhaverso, que deve acontecer agora em Homem-Aranha 3 Sem Volta para Casa, ou seja, o Tobey Maguire e o Andrew Garfield voltando como as suas respectivas versões de Homem-Aranha para o próximo filme. E aparentemente de 2019 para cá, alguns planos melhoraram, se tornaram mais sofisticados, porque o próprio Venom pode mudar de universo cinematográfico agora, né? Para completar, isso tudo também se conecta com uma entrevista recente do Tom Holland, onde ele disse que, apesar de não ter contrato para outros filmes como Homem-Aranha, ele não acredita que vai haver o tipo de disputa, o tipo de briga que rolou lá em 2019 entre as duas empresas, entre os dois estúdios. Ele acha que de agora em diante a Sony Pictures e a Marvel Studios estão mais amigáveis, estão mais abertas para trabalharem em conjunto. E é lógico que essa aptidão, essa vontade de trabalhar em conjunto vem por causa de um baita sucesso financeiro. Homem-Aranha 3 Sem Volta para Casa tá aí prometendo ser um filme sucesso de bilheteria, estourar aí recordes ao redor do mundo, e Venom 2 Tempo de Carnificina, apesar de ser um filme só da Sony, só por ter uma conexãozinha com o Homem-Aranha na cena pós-créditos também promete lucrar pra caramba na bilheteria. Já começou batendo recordes aí nesse período de pandemia, então as possibilidades para Venom 2 são ótimas do ponto de vista financeiro dos estúdios. Eu já conversei em vários vídeos aqui no canal como o futuro é mesmo muito promissor para os fãs do Homem-Aranha, porque agora que a gente tá entendendo, né, tá interpretando que a Sony Pictures e a Marvel Studios devem continuar uma parceria, a gente pode esperar Homem-Aranha junto com os Vingadores, mas ao mesmo tempo junto com Venom, junto com outras versões de Homem-Aranha, junto com vários outros personagens, porque em vez de ter apenas um estúdio produzindo filmes relacionados ao Homem-Aranha, terão dois estúdios querendo fazer filmes relacionados ao Homem-Aranha e querendo lucrar o máximo possível com isso. O que eu acho que vai dar certo. Comenta aqui quais são as suas expectativas para o futuro do Teioso nos cinemas. Tenho certeza que são coisas muito boas vindo por aí. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.